Olá, vocês, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo com Lobato. E hoje eu tenho a alegria de receber um convidado muito especial, o padre Roberto Marcelino, pároco da paróquia São Pedro, em Baixo Guandu, pertencente à Diocese de Colatina, um sacerdote dedicado que traz consigo uma caminhada marcada pela fé, pelo serviço e pelo compromisso com a comunidade. Vamos conhecer mais sobre sua trajetória, sua missão e suas reflexões sobre os desafios da igreja nos dias de hoje. Padre Roberto Marcelino, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado você também por ter me convidado para estarmos aqui neste bate-papo, fazendo esse podcast, saindo aqui da paróquia de Baixo Guandu de São Pedro para todo o Brasil. Isso aí. Padre, vamos lá. Como o senhor se apresenta para quem ainda não te conhece? Muito bem, essa pergunta é interessante, né? Porque às vezes o podcast vai andar, caminhar em lugares, pessoas vão acessar em que, de modo geral, não conhecem o padre Roberto Marcelino. Eu, em breves palavras, diria assim: eu sou o padre Roberto Marcelino, nasci na cidade, lá na Bahia, no estado baiano, é claro, de Itapebi, e sou uma pessoa que me identifico com aquela mensagem que Cristo nos ensinou, né, que é amar a todos, e busco viver a minha fé, a minha vocação, a partir dessa fé trinitária que vem do Pai, revelada em Cristo, e que nos santifica pela força e ação do Espírito Santo. O senhor, assim, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar logo no início desse nosso bate-papo? Bom, a primeira mensagem é que cada um de nós temos a nossa história. Nós somos uma criatura humana criada por Deus, com essa imagem que traz dentro do coração de cada história humana uma figura singular. Então você que nos escuta agora, você é uma figura singular para Deus. Nós somos, e por isso carregamos uma bela história, uma história que o Pai, pelo sopro da vida, nos criou, e que esse sopro da vida nos move, e que cada um de nós, quando recebemos esse sopro, buscamos dar sentido à nossa vida. Então, a primeira mensagem é essa: nós somos criados por Deus, e por amor a esse Deus que nos cria, nós devemos também amar, sobretudo, aqueles que mais precisam da nossa atenção. Legal. Padre, como surgiu então o chamado ao sacerdócio na sua vida? Como é que foi essa história? A gente, inicialmente, a primeira imagem que eu guardo quando a gente faz os encontros vocacionais, porque quando a gente vai ser padre, a igreja oferece um período de discernimento aos encontros, todas as dioceses, as congregações religiosas, ela faz um convite aberto, e aquelas pessoas, um potencial candidato, jovens, né, para o ramo masculino jovem, as jovens para o ramo feminino. Portanto, esses encontros, eles são nos oferecidos para um discernimento. E lá, no decorrer do meu período de participar daquele encontro, vem essas perguntas para nós. E eu me deparei uma vez com imagem que não me dava conta. Por volta de 7 anos, na cidade de Itapebi, lá na Bahia, eu participava das celebrações eucarísticas. Havia um jovem vizinho, um amigo meu, e eu convidava ele para ir. A missa era no domingo, às 19 horas, e a gente descia para assistir a missa, né? É uma descida muito íngreme, uma rua muito íngreme, e eu achava muito bonito ver o padre ali celebrar. E durante a semana, quer dizer, após aquela celebração eucarística, eu costumava pegar o lençol em casa e colocar o lençol, né? E esse lençol, então, eu começava que como que encenar que eu estava celebrando a missa, inventava uma pregação ali, não lembro muito o que se tratava, mas eu fazia isso. Então, a primeira imagem vocacional da minha vida que eu tenho vem dali. Claro que vamos desdobrar com o tempo a própria catequese, mas tem uma história marcante também posteriormente. Mas a ideia fundante que eu vejo foi ali, né?
E a gente fala isso, qual idade, por exemplo, que o senhor tinha nessa época? 7 anos. 7 anos. Eu tinha 7 anos, né? Sou de uma família numerosa lá na Bahia. Tinha 7 anos. E vejam vocês, o meu pai e a minha mãe, eles não iam à igreja, eles não frequentavam a igreja. Eu não sei qual era a razão que me movia eu ir sozinho à igreja. Mas Interessante. posteriormente, eu fui crescendo, né? Eu não sou alto, mas eu fui crescendo em idade, né? Aí eu fui perceber, e posteriormente eu atribuo a minha vocação a isso. Eu tenho a minha avó paterna, né? Eu tinha minha avó paterna chamada Amália Francisca. Quando a gente ia para a casa dela, morava em Belmonte, uma cidade litorânea, 100 quilômetros de Itapebi, eu ia naquela cidade. Então, o que a vovó fazia? Nas festas ou durante os dias que lá estávamos, vovó rezava o texto diário e participava da missa. Então, e ela desejava profundamente que um filho dela, um neto dela fosse padre. Mas não era eu, era um irmão meu que morava com ela. Mas meu irmão não teve essa vocação e eu acho que a oração pegou em mim, né? Acho que Deus conseguiu. Não, vou atender a Dona Amália. Então, através deste momento, eu levo a crer que foi a partir desta oração da minha avó, que ela não me viu ser ordenado padre, né? Mas eu acho que esse pedido a Deus chegou, eu acredito muito nisso. Claro, posteriormente a gente vai lendo a nossa... sempre será assim. A gente, na nossa caminhada de fé, a gente vai lendo o dedo e a história de Deus no caminhar da nossa vida, né? Então... E um pouco. foi difícil, assim, o senhor chegar à decisão, talvez, de ou entrar no seminário? Como é que foi essa... Então, um pulinho mais pra frente. isso. Mas eu estava... veja, como quase todo nordestino retirante, eu tinha um tio, né, chamado José, que morava em Vila Velha. Então, com 15 anos, eu decidi que eu queria sair lá de Itapebi, apoiado pelos meus pais, né? O irmão do meu pai, o José. Meu pai ligou para ele e pediu se poderia me acolher em Vila Velha, acolhesse a mim em Vila Velha, o meu tio. E ele prontamente aceitou. Ele morava com a esposa dele, o filho, e eu vim morar em Vila Velha, no bairro Aribiri. Para quem conhece Vila Velha sabe o que eu estou falando. E eu fui morar em Vila Velha, né? Em Aribiri eu não tinha muita prática de ir à igreja, já tinha feito primeira Eucaristia, já tinha sido crismado, fui crismado com 13 anos, né? Por o saudoso bispo Dom Paulo Lopes de Farias, que era Itapebi, pertencia à diocese de Itabuna na época, hoje a diocese de Eunápolis. Portanto, comecei a trabalhar, estudava e com meu primo, às vezes, ele era 2 anos mais velho do que eu de idade, nós frequentávamos a missa aos domingos, não era com assiduidade, mas íamos às missas. Depois meu tio veio a falecer, mudamos para o bairro Santos Dumont, depois voltei a morar em Aribiri de novo, já com meus 2 irmãos que moravam lá, e frequentava a igreja São Vicente de Paulo, no bairro Aribiri. Hoje é sede da paróquia, né? E na escola havia um amigo meu chamado Ailton, que ele frequentava a mesma igreja que eu, e o grupo de jovem. Aí um dia ele me chamou para participar do grupo de jovem. Eu acho que aí vai essa inserção aos poucos, né? E o jovem também vai para... Vai. Aí eu fui participar do grupo de jovens, um grupo de jovens muito dinâmico. Hoje tem um padre chamado Márcio, que é padre, nosso grupo, ele que coordenava o grupo de jovens da nossa época. A gente fazia celebração uma vez por mês, era responsável pela celebração. E um dia teve um sorteio para que eu pudesse celebrar, né? Fazer a celebração e a homilia. E assim eu fiz num domingo. E quando eu fiz a homilia, era o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, que diz que Jesus chamava os discípulos e enviava-os em dois a dois. Bem, eu fiz a reflexão, tremia muito, não era estranhar isso, né? E depois que eu terminei de fazer a celebração, uma senhora, hoje é falecida, né? Ela era catequista, ela me abordou e disse assim: meu filho, você está no seminário? Aí eu disse: não,
Aí ela falou, procura urgentemente um seminário. E aquilo Que ficou no meu legal. coração. Eu tinha uma namorada na época, né? Aí, em 1997, no decorrer daquele ano, Aham, o Papa João Paulo II, hoje santo, né? aham. São João Paulo II, veio ao Rio de Janeiro para o encontro das famílias. Mês de setembro, 17 a 22 de setembro, encontro Aham. mundial das famílias. E o Márcio tinha um pai dele que gostava de fazer essas viagens, me chamou para que eu fosse com eles. Um grupo, né? Outros jovens também, mas pessoas idosas, nós fomos fazer o bate e volta. E fomos, né? Eu aceitei o Aham. convite e fui. Lá eu senti algo falar mais forte em mim. Que legal. Na volta, o Márcio me disse assim: vamos participar dos encontros do seminário? Eu falei: vamos. E comecei a frequentar os Já era teste encontros. vocacional ou não? Não, 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 não. não, só me chamou para ir. Aí eu fui, nós começamos, foi procurar saber em Vitória. Aí nesse tempo eram 4, eu, Márcio, Clóvis e Leandro, começamos a participar dos encontros vocacionais na Arquidiocese de Vitória, Aham. né? Em 1997. Em 98 fui caminhando, aí eu fiz os encontros, fui para Montes Claros fazer os encontros, Uhum. trabalhava, tinha um emprego bom, tinha trabalhado no banco, né? Uhum. Fui caixa de banco um bom tempo, depois o banco fechou, fui trabalhar numa empresa Uhum. e nesse período, de fato, eu decidi mesmo seguir a vida presbiteral, a Que vocação legal. presbiteral, né? Ser presbítero. E decidi. Fiz os encontros na Arquidiocese de Vitória, fiz os encontros em Montes Claros e fui morar em Montes Claros, Montes Claros, Minas. Minas Minas Gerais, a Gerais. Arquidiocese de Montes Claros. Aham. Por que eu fui para lá? Porque lá havia o padrinho da minha sobrinha, muito amigo da minha irmã, a gente já se conhecia e ele indicou, vem para cá, aqui é um seminário bom e tudo, eu fui, né? Legal. Fui aprovado em Vitória, mas acabei indo para lá, Aham. para a Arquidiocese de Montes Claros, fiquei 3 anos e posteriormente fui transferido para teologia para estudar na Diocese de Colatina do Espírito Santo, pedi a Legal. transferência. Então, o senhor só ficou assim, um período só em Minas, Eu mas o fui, resto ficou todo no Espírito Santo. eu fiz o discernimento vocacional lá, Aham. que faz todos os testes Sim. também, né? Aham. Tem teste psicológico, tem as Aham. entrevistas, tem encontros tanto em Vitória quanto lá. Na época em Vitória era o padre Anderson Gomes, Hum. que hoje é um padre que canta e tudo. Uhum. Foi ele que coordenou os encontros. Volta e meia eu encontro com Que eles, né? legal. Padre Adenilson também ajudava a passar os encontros, eles eram seminaristas. Aham. E a gente tinha cada mês tinha um encontro com uma temática própria, um texto bíblico. Quer dizer, é a dinâmica que ajuda o jovem Legal. a buscar seu discernimento, aprofundar a sua fé, se é ou não o que deseja, né? Seguir a vocação Legal. de presbítero. O senhor falou aí da numerosa dos seus irmãos, né? São só em quantos irmãos? A minha família, ela é grande, né? Minha mãe e meus pais tiveram 12 filhos, né? Número dos apóstolos, né? Mas 3 é bastante filhos. Você vê que tem família hoje que tem apenas um Um filho. filho. E meu pai, graças a Deus, um homem muito de fé, um homem de Deus, minha mãe também. Hoje não sai da igreja, Que bom. 4 missas que eu presidi, minha mãe está comigo às 4 Aham. missas, né? Graças a Deus. É claro, eles não podem vir abaixo do Guandu, estão lá na Aham. Bahia, mas me acompanham em tudo que eu posso fazer e também as orações que agradeço muito que vêm do coração dos nossos pais, né, dos meus Aham. pais, Dona Cláudia e Dona Maria. Então, 3 crianças morreram prematuras, né? Hum. Elas nasceram e morreram. Então, ficamos com 9. Uhum. São 6 homens e 3 mulheres. Hoje a família, graças a Deus, é muito, muito numerosa. Então, para você que nos escuta, família grande tem sua beleza, tem sua Uhum. alegria, mas também tem sua dificuldade, porque os problemas são bastante, né? Questão de relacionamento, de esposa, de filhos, de netos, problemas de estudos e por aí vai. A gente não está alheio e nem imune aos problemas do mundo, não. Pelo contrário, nós somos do mundo, vivemos no mundo, mas Sim. queremos nos santificar nesse mundo que aí está. Naquela época, naturalmente, tinha dificuldade para criar os filhos, né? Como é que foi nessa época os seus pais criar igual esses 11, depois os 9, né? Que Sim. infelizmente, né? Olha só, meu pai é um carpinteiro daqueles de uma inteligência rara, né? Meu pai só estudou o que chamava até a 4ª série, Aham. mas ele
Ele sabia, ele fazia carro de brinquedos para mim, por exemplo, Legal. com rodinha, com direção e Aham. tudo, que até hoje, se fosse olhar, era muito desafioso para a Sim, com engenharia certeza. e a mecânica, né? Isso tem muito. Hoje tem serra elétrica, tem tudo que possa fazer o contorno, fazer as rodinhas de madeira. Não, na época era formão, Manual tudo mesmo, né? manual. E eu até ajudava, incrivelmente ajudava Legal. a fazer, né? Mas meu pai era esse mestre de obra, ele pegava uma casa para fazer, é impressionante, né? Essas casas com aqueles telhados de 3 pontas, Nossa, com que as, legal. com a, com Aham. a, as entreliças amarradas. Uhum. Então ele montava uma casa que qualquer pessoa, qualquer engenheiro ficava pasmo, abismado Sim. com aquela capacidade de engenharia. E uma empresa, né, um grupo de empresas chamado condomínio, né, só eram grandes fazendas que existiam ali na Bahia, na região cacaueira, né? Viu o pai, uma pessoa que era, não, este homem é muito bem preparado, Aham. e o chamou para ele ser gerente de fazendas. Legal. O meu pai, ele trabalhou mais de 40 anos como gerente de fazendas, né? Aham. Era o que era sustentava os filhos. Hum. Então, nas férias, que eram muito longas, janeiro e junho, as férias de junho e julho, que eram praticamente 2 meses, né? A gente ia para ficar com nossos pais na comunidade rural, né? E ali, viu, fazia coisa de criança. Ele dava as tarefas, Aham. cada filho tinha uma responsabilidade, eu cuidar das criação, uma ia varrer a casa, né, limpar a casa, como o Aham. Chá chamava varrer casa, né, limpar a casa, arrumar as camas, e um ia capinar, enfim, embora a propriedade não seja Ninguém ficava nossa, parado, não né? ficava parada. A Todo mundo. gente, Aham. essa educação nós sempre trabalhamos, né? Meu Sim. pai sempre colocou que o trabalho com responsabilidade e dignidade é um valor humano. Aham. Então, a gente fazia isso, né? Fazia isso com muito esmero. E colocava a gente para estudar. Então, dizer assim, nós nunca ficamos um dia sem ter o arroz, o feijão e a carne na mesa. Uhum. Graças a Graças a Deus, Deus. não. E trabalhávamos, não tinha muita fartura, Aham. mas o pouco que tinha, e a mãe dizia sempre assim, o pouco com Deus é muito, né? Aham. E fui criado nessa esfera, nesses valores, Legal, entendeu? legal. Se alguém, talvez você vai me perguntar à frente, que comida você Aham. gosta? Eu gosto sempre de dizer assim, um feijão bem temperado, um ovo frito, Nossa, caipira meu na Deus, uma gordura de delícia. porco, né? Eu não abro mão dessas coisas assim. A minha esposa, né, Laudice, ela sempre faz quando ela faz alguma coisinha. Aham. Aí vai lá, sei lá, um frito, um bife, alguma coisa, fala, não tem ovo frito, não. Pois Que é, eu amo ovo frito. exatamente, essas coisas que eu fui criado nesse ambiente. Não, se disser para mim, vou preparar um bacalhau, a moda portuguesa, meu Deus, quem é que não gosta também de um Aham. prato assim? Mas o dia a dia é o que nos santifica também, né? É. Não é o extraordinário. O senhor tem um lema, aqui estou, envia-me. Tem um significado especial para o senhor É, na verdade ele começa Jeremias 27, né? Aham. Seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Uhum. E aqui transforma assim, aqui estou e aqui envia-me, né? Uhum. Depois que você é seduzido pela essa presença de Deus na sua vida, ele vai nos enviar, vai nos conduzir, vai nos levar. Então Uhum. vai para onde? Quando a gente é ordenado padre na nossa vida, a nossa vida não nos pertence, do ponto de vista ministerial, né? A gente vai se dedicar todo o tempo Uhum. e praticamente, talvez você que nos escuta, que nos assiste, não saiba disso, né? Nós vamos dedicar inteiramente à vida da igreja. A família é um tempo raro, por exemplo. Eu tenho meus pais, meu pai com 92 anos, fez em maio, dia 17 de maio, e minha mãe com 84. Eu digo para vocês, eu tenho que todo dia, por exemplo, vou falar o dia, tive vocês que dia ontem, não precisa saber, né? Pode ser que Aham. daqui a um mês você assista esse podcast. Mas ontem foi sexta-feira, nós gravamos hoje no sábado. Aham. Eu digo para vocês, eu atendi na secretaria de manhã, de tarde, missa às 19 horas e às 20 horas, reunião do conselho de uma comunidade que me pediu. Aí fomos reunir, saí de lá 9 horas. Ao sair de lá até a casa, eu tenho que ligar para meus pais. Então, durante todo o dia, qual foi o tempo que eu dediquei à minha família? Foi 10, 15 minutos falar com os meus pais. Aham. E muitas pessoas, eles não sabem que padre não faz nada.
Padre. E às vezes você escuta isso de católicos, né, de leigos. Eu posso até dizer para vocês como é que será a minha agenda hoje. Poderia dizer. Como é que é a agenda de um padre no domingo? Aí vocês têm ideia, né? Muitos pastores têm uma igreja, ele congregou aquele horário e acabou. Nós, padre, não. A paróquia que eu estou baixo do Guandu tem 37 comunidades. E todas elas querem missa no seu horário, ou sábado ou domingo. Então, quantos padres seriam necessários para atender um tanto esmero? Tentamos fazer esse esforço, né? Mas não é possível. Então, o lema seduziste-me, Senhor, e deixou-me seduzir e envia-me, é um lema que eu sempre me imaginei a partir de um texto que eu li de Santo Agostinho, no livro As Confissões. Ele tem uma parte que ele diz assim: tarde demais te amei, ó beleza, ó tão bela, tarde demais te amei, eis que estava dentro de mim e eu procurava do lado de fora. Foi lendo Santo Agostinho, As Confissões, né, que eu me deparei com essa beleza, com esse texto, e eu falei: meu Deus, o Senhor me seduziu e eu também deixei me seduzir. Tarde demais ele me amou, porque eu fui para o seminário, já tinha 23 anos. Hoje é muito comum chegar com o seminário 25, 26. Na minha época, entrar com o seminário com 17, 18 anos. Mais jovem, né? Ô, padre, uma curiosidade minha aqui. Como é que... O senhor até falou a questão do lema, como é que o senhor escolheu. Mas como é que normalmente o padre ele escolhe mesmo, ele chega a esse lema? Ele vai ler alguma coisa, está sempre lendo o livro, alguma coisa? Como é que normalmente chega assim ao lema? O lema geralmente vai definir o nosso caminho de fé, né? A gente acredita nisso. E a gente quer se deixar que ser conduzido por este lema. Quando foi que, de fato, me marcou a escolha, foi quando eu li o Santo Agostinho. Isso aí mesmo. Porque Santo Agostinho, olha, ele chegou bispo de Hipona, século IV, mas Santo Agostinho, ele tem uma vida muito assim... marcada pela, vamos dizer, uma vida devasta. Santo Agostinho não nasceu no ambiente cristão. A mãe dele, a Santa Mônica, todo mundo sabe a história, conhece, né? Ela rezava diuturnamente pela conversão do filho. Santo Agostinho teve filho, Adeodato, que chama dado por Deus, teve uma mulher e tudo mais, mas de repente era um filósofo de mão cheia, né? Andou, leu, participou de estudos, até interpretava e achava que algumas vertentes filosóficas era a verdade suprema para a realização e condução do homem. Até um certo dia, em Roma, ele assistiu o Santo Ambrósio, na época era santo bispo de Milão, falha a memória, e naquele sermão, naquela pregação, ele viu que o rumo dele estava errado. Ele viu que os argumentos da pregação sobre a fé cristã o convenceria que ele estava no caminho errado. Ele estava traçando uma vida errada. E aí buscou, né, ser batizado, se inseriu na vida da comunidade e foi aclamado bispo. Portanto, isso inspira a gente. Deus não chama os perfeitos, mas é bom que ele também chama os perfeitos. Sim. Mas ele olha para cada um de nós com as nossas fraquezas. Muitas vezes, a gente vai chamar uma pessoa para ser ministra ordinária da Sagrada Comunhão, ela dá um susto. Não, eu não tenho condições, não. Eu sou muito pecador, né? Meu Deus, Jesus ele não quer, ele não aceita o pecado, mas ele quer o pecador que se converta, que busca, né? Então, esses textos ele foi me inspirando. Eu falei, aqui vai ser a chave, e foi essa chave de leitura que eu mudei e escolhi. Preparei, né? Porque você fala os convites para a ocasião da ordenação. Legal. Padre, tem uma curiosidade minha aqui. Como foi sua chegada aqui na paróquia São Pedro? Depois a gente fala das outras que o senhor já teve, né? Que já passou. Mas como é que foi sua chegada aqui? Então, como é que foi? Tomou susto? A minha chegada, eu fiquei assustado, né? Sem sombra de dúvida, eu fiquei assustado. Eu estava na praia, nós estamos em 2026, né? Então, tem 1 ano e 4 meses que eu estou aqui na paróquia, né? Exatamente, 1 ano e 4 meses que eu estou aqui na paróquia. Foi em janeiro do ano passado, né? Dia 20 de janeiro, o meu bispo, Dom Lauro,
que é o bispo da Diocese de Colatina, me chamou lá na Mitra para que eu estava na paróquia de Coqueiral de Aracruz, a paróquia Imaculada Coração de Maria, que fica na Orla, né? Uma paróquia com 28 comunidades, uma costeira, possamos assim dizer. Eu costumo dizer aqui para o povo de Baixo que eu estava na praia, né? Eu estava na praia. 400 metros da casa paroquial, que diga-se passagem, uma casa razoavelmente simples, mas muito confortável, até a praia. Então eu podia ir a pé para a praia e às vezes fazia isso, né? Eu até aprendi a andar em cima da prancha lá, caminhar na prancha. Estava aprendendo a fazer isso, aí o bispo me liga, né? Não que eu estivesse na praia recebendo um telefonema. Se eu poderia conversar com ele na Mitra. Aí eu marquei um horário, é o lugar onde o bispo atende, e ele me comunicou que precisava, com uma certa urgência, o padre de Baixo Guandu, o padre Marcelo estava sozinho, e havia necessidade. E disse, né? Você precisa ir para lá quanto antes e tal. Aí eu fui fazer minha despedida e cheguei aqui. Então, eu cheguei aqui como pároco solidário moderador, portanto, eu que seria o responsável, o padre Oliveira junto comigo, para conduzir, para administrar, de modo geral, a paróquia, co-dividindo a responsabilidade com o padre Marcelo Keller, quem agradeço muito o zelo, o carinho que teve e tem por esta paróquia. Prestou um precioso, foi um herói ficar aqui sozinho nesse período. Que Deus abençoe sempre. Aí, eu venho para cá e me estranhava, né? Me estranhava o estar aqui, a cidade. Que eu, no tempo de ser padre, a gente nunca vai pensar onde a gente quer ser padre. Na paróquia daquela... Pelo menos a mim nunca passa isso no meu coração. E de repente vim para Baixo Guandu. Fui estranhando, mas eu sou uma pessoa que eu graças a Deus, assim, eu busco viver... Eu costumo dizer assim, qual é a paróquia que eu mais gosto? É aquela que eu sirvo. A paróquia que eu mais gosto da minha vida é de Baixo Guandu, hoje eu sirvo aqui. Então, aqui cheguei, às vezes com um outro olhar meio desconfiado de algumas pessoas, mas eu não posso negar isso, né? Ninguém aqui deu as costas, muito pelo contrário, foi se abrindo com a beleza, com as suas missão, com a sua vocação, cada um com o seu serviço, entendeu isso, né, que a transição, ela nem sempre é fácil, tem aqueles que não ficam satisfeitos, eu entendo isso, é humano também, mas a gente está a serviço da igreja, né, a gente não serve uma pessoa, a gente não serve uma família, a gente serve a igreja, e a igreja também, os paroquianos precisam entender isso, né, eles não são dono do nosso ministério, né. E sempre tem esse rodízio, vamos falar assim, Tem, né? Às vezes um com mais, outro com menos frequência, mas é comum isso, e faz bem, tanto para o padre quanto para a igreja. Antes de vir, então, para a paróquia Baixo Guandu, o senhor já passou em quantas paróquias antes? Além olha, eu fui vigário paroquial, minha primeira paróquia foi Itarana, que a gente chama de Primeiro Amor. Itarana, Areita, aqui do lado de Baixo Guandu, está 60 quilômetros, então aqui não é longe, né, pela dimensão do Brasil não é longe. Então, em Itarana, que eu fui ser vigário, cheguei em 2026 e em 2028, né, um ano e pouco, eu assumi como pároco a paróquia. Em 2010, eu fui eleito, em 2008, coordenador de associação de pastoral, e aí o bispo, devido à demanda pastoral da diocese, eu fui transferido para Colatina, então era coordenador de pastoral e orientador do propedêutico, tomava conta da casa de formação. Os futuros padres passam um ano por esta casa e eu administrava essa casa, morava nessa casa, né? Depois eu fui transferido, 3 anos depois eu fui para o santuário, para a padroeira da nossa diocese, que fica em Biraçu. Então, vocês que estão fora do território da diocese de Colatina, a padroeira da diocese não fica na catedral, fica em Biraçu. E lá eu assumi a reitoria, fui ser reitor e continuei coordenador de pastoral, né? Já tinha sido reeleito em assembleia, que o mandato era 2008, 2014. 2012, já 2013 eu fui transferido para lá, estava um ano, já com 5 anos ia fazer, na coordenação diocesana de pastoral. Fazia essa dobradinha aí, fazia esses 2 caminhos na missão do santuário, que foi um desafio. Eu chego no santuário, para quem conhece o santuário hoje, eu cheguei lá para colocar o batistaca para construir aquela estrutura. De 2013 a 2015, quando eu fui transferido de novo, nós deixamos a estrutura toda pronta, metálica, e já estava colocando os vidros.
Foi uma experiência riquíssima de fé. Acredito. Aprender a rezar com o povo, essa devoção mais bonita, não que outros lugares não seria, mas o santuário é um lugar por excelência, sobretudo mariano, né? Da fé e a devoção à Virgem Maria, e ela que mostra o caminho do seu filho Jesus. O senhor falou mais ou menos aí como foi chegada, né? Aqui em Baixo Guandu. Desafios a gente sabe que tem. Quais foram, então, aqueles primeiros desafios que o senhor chegou aqui na paróquia e o senhor enfrentou, assim, os primeiros desafios? Olha, desafio tem e é importante que as pessoas saibam disso. Não existe uma paróquia perfeita e nem existe uma paróquia tanto dificultosa. Um desafio, ele é geográfico aqui dentro. É claro, a paróquia de Baixo Guandu, ela está fora da média das paróquias no Brasil. Ela tem 37 comunidades. Aí ela tem um colégio, o Ginásio Brasil. Então hoje, graças a Deus, temos 300 crianças lá. É o colégio católico, o colégio é nosso, da diocese. O desafio é o Círculo Operário de Baixo Guandu, né? Teve uma proximidade, hoje estamos 100%, tem a gestão nossa lá dentro, foi chegar, conhecer aquela diretoria, tomar conta do patrimônio que Padre Alonso, com a sua equipe, criou e retomar o carisma e a finalidade do Círculo Operário, que é o mundo do trabalho, a valorização desses homens e mulheres e também proporcionar a ele, através da doutrina social da Igreja, conhecimento da fé e o desenvolvimento humano integral, quer dizer, desenvolvimento como um todo, né? Bom, as questões geográficas da paróquia. A paróquia de uma ponta a outra, ela tem 120 quilômetros. E não parece, né? Não parece. Se você pega... ela dá quase 120 quilômetros se fosse olhar os extremos e movimentar dentro dele, né? São Bento, depois você volta, vai a Santa Rosa, o Alto Santa Rosa, lá no Senhora Aparecida, o Hamilton Claro, que está na divisa com Colatina e Pancas. E você sai com a divisa com Laranja da Terra. Então, imagina, você tem que fazer esse movimento todo. As estradas estão melhorando, graças a Deus, né? Depois, assim, o desafio que as pessoas não percebem, é manter a chama viva daquilo que Padre Alonso fez. Sim. Ele implementou aqui, para quem não sabe, o Padre Alonso era um nordestino, criou raiz aqui e aqui morreu com quase 40 anos do seu ministério aqui. Então ele criou o patronato, criou a escola, criou a livraria, criou gráfica, criou farmácia, criou o Círculo Operário, criou, junto com outros, o Lar dos Idosos, ajudou a implementar o Hospital Municipal. Então aqui, este homem, com a ideia brilhante, queria constituir aqui quase que como que todos os bens de serviço, uma época muito precária, imagine isso há mais de 50 anos atrás, né? Quase 70 anos atrás, né? Este homem abriu o caminho de cultura, de horizontes, que até hoje o guanduense ainda não sabe, ainda não bebeu dessa fonte, né? Por isso que a gente quer resgatar esses ideais, né? Criar cultura. A gente está trabalhando agora, através do Círculo Operário, criar o teatro, retornar à oficina de teatro, com o Círculo Operário, a oficina de artesanato. Isso é bom demais, né? E questão da memória, a oficina da longevidade, com artes, cultura. Todos os projetos já estão em mão de profissionais, esperando ele constituir para a gente implementar aqui. Legal isso aí. O que te motiva na convivência com a comunidade guanduense? O que motiva, essa palavra eu gosto, é uma pergunta interessante. A fé deste povo, o respeito deste povo, isso me motiva. Então vou falar para você que está ouvindo esse podcast, talvez daqui a 1 mês, 2. Celebramos recentemente a solenidade de Corpus Christi, o preciosíssimo corpo e sangue de Cristo. Olha, segundo os que disseram, né, foi a maior expressão da população se unir, se juntar de Baixo Guandu, para realizar a confecção dos tapetes, que ano após ano, quero aqui aproveitar e parabenizar a coordenação da Rose, toda a equipe, parabenizar as comunidades rurais que vêm ajudar a confeccionar os tapetes. Tem gente que trabalha o dia todo na panha do café, desce para confeccionar o tapete. Então, essas pessoas é um estímulo, o meu ser padre, e me desafia
com eles. Às vezes eu quero me acomodar, não. Olha que beleza. Agora, tem horizontes, o que você falou, tem desafios. Qual é o desafio? São 5% que se movem de 15 mil católicos. Quer dizer, ainda é pouco. Ainda tem que fazer. O meu desafio é fazer que essas pessoas tenham comprometimento com a fé, com a igreja. Eu sou católico. É bonito ser católico. Eu participo da igreja? Não, eu não vou. Então, olha, você está aí entre o que você diz e o que você vive. É claro que ser católico, a dimensão da comunitária é a expressão de uma fé, né? Reunir, celebrar, participar. Mas tem muita gente que não vem à igreja, mas tem todas as raízes, né? Tem toda a semente da fé plantada no seu coração, com gestos e belas atitudes de cristão. O senhor comentou anteriormente aí, quando o senhor veio para cá, o padre Oliveira veio junto, né? Mas ele veio junto, mesmo que o senhor já trouxe ele já junto? Eu não lembro como é que ele foi. Ele veio junto, ele veio depois. Eu não lembro dessa parte. Quando o bispo me chamou para conversar, ele disse assim, olha, você vai para Baixo Guandu e também o padre Oliveira vai para Baixo Guandu com você. O padre Marcelo continua. Eu fiquei assustado, eu falei, mas eu achei que... Bom, primeiro assustado porque ele tinha me chamado para ir para Baixo Guandu. Depois, é porque o padre Oliveira também viria. Então, naquela conversa, ele havia me dito que o padre Oliveira viria junto comigo. E um dos motivos era que o padre Oliveira já trabalhou aqui. Já esteve aqui, então o povo o conhece bem. Depois o padre Oliveira estava trabalhando numa paróquia, lá na Sagrada Família, em Colatina, e ele reclamava, segundo Dom Lauro, que estava meio ocioso lá, né? Para quem não conhece o padre Oliveira, ele tem 80 anos, mas gosta de trabalhar, mas né? Gosta de trabalhar demais. E aqui, gente, pode vir mais padre que tem trabalho, né? Tem bastante trabalho. Então, no dia 9 de fevereiro, na celebração de posse e a apresentação dele, foi nós dois juntos aqui na Matriz, às 9 horas da manhã. Legal. Há algum projeto pastoral que o senhor gostaria de destacar? Ou futuramente, ou agora, ou... A Diocese de Colatina, ela tem um projeto diocesano de pastoral que está em curso, aprovado em assembleia, leigos, padres e tudo, né? Até com a presidência já do nosso bispo diocesano, Dom Lauro, que vai para 5 anos de bispo aqui em nossa diocese. Então, o que eu busco fazer? O que o padre Marcelo buscou fazer? E o que essa paróquia busca absorver e receber? O projeto diocesano de evangelização, de pastoral. Ele tem 3 eixos, né? A formação, esse é um eixo. A missão, esse é um eixo. E a acolhida. Então, são 3 eixos, né? Formar os leigos na instância da comunidade, na instância da paróquia e nas áreas pastorais e âmbito de diocese. A dimensão da acolhida dos nossos fiéis, né? Melhorar a nossa acolhida. Nós, católicos, por achar que todo mundo que vai à igreja católica, a gente ainda não tem muito esse brilho, né? De perceber que alguém na Assembleia está nos visitando, às vezes até do mesmo bairro, mas não vem ali, e a pessoa... Porque quando você não é bem recebido num lugar, você não quer voltar. E às vezes essa a acolhida não é só daqueles que vão para a igreja, é os que estão na igreja e precisam também ser inseridos dentro de uma pastoral, do movimento, no organismo. Eu vou dizer para você que está nos assistindo aqui nesse podcast, na igreja católica tem espaço para todo mundo. Exatamente. Até a criancinha de 5 anos já vai para catequese. Eu tenho 85 anos. Se você ainda tem saúde boa, que a maioria das pessoas, graças a Deus, hoje tem, pode estar no apostolado da oração, pode estar na Legião de Maria, pode ser circulista, pode pertencer a pastoral do dízimo. Olha, basta querer e ter predisposição, que será bem acolhido por todos nós. Então, a dimensão da acolhida, a dimensão da missão, essa dimensão missionária, e aqui, graças a Deus, nós estamos implantando, já há algum tempo existia, está retornando a infância missionária com as crianças, que é um trabalho belíssimo, né? Enfim, a gente busca colocar em prática os documentos da Diocese, o documento da CNBB e o documento do Papa. Agora, tem aí a encíclica do Papa, a gente vai buscar, então, também implementá-la.
Como é que o senhor descreve a Diocese de Colatina e sua missão? Olha, eu descrevo a Diocese de Colatina profundamente com carisma diocesano da pastoralidade, uma diocese ministerial. Nós temos os ministros da Sagrada Eucaristia, nós temos os ministros qualificados assistentes do matrimônio, né? Então nós temos os ministros do batismo. Então nós temos uma diocese em que os leigos, eles são protagonistas. Nós não podemos achar e centralizar tudo que é o padre que faz. Sim. Tudo tem que ser o padre. Isso empobrece a vida e a missão da igreja. Sim. Depois, haja padre. Bom, as famílias não rezam. Quando rezam, muitas vezes, não é que não reza no sentido da vocação, é reza. Mas quando reza, as famílias, de modo geral, não oferecem. Uma grávida, a pessoa que está grávida, colocar a mão na barriga, oh, meu Deus, tomara que esse menino seja padre. Olha, temos que rezar. Sim. Eu lembrei lá no início dessa entrevista, né? Que vovó rezava e Deus um dia escutou. Então temos que rezar para mandar santas e boas vocações para a vida da igreja. Sendo assim, então a gente precisa dividir essa tarefa. 37 comunidades. Quem é que reúne para limpar a igreja? Quem é que reúne para preparar a celebração da palavra sem o padre? São vocês, leigos. Se você não valoriza o nosso leigo, a gente perde o sentido da pertença do ser batizado. O batizado é inserido numa comunidade em nome de Cristo para atuar em nome de Cristo numa ação trinitária. Você já pensou, igual você comentou aí, por exemplo, o padre limpar a igreja, o padre, não é tudo tem o padre fazer, aí não tem condições. Na Europa, eu estive na Espanha para visitar um amigo, em Sevilha, e num lugar, numa região chamada Pueblos, né? E lá nessa região ele é pároco de 2 paróquias. Esse amigo meu que estudou teologia comigo no Instituto na Arquidiocese de Vitória. Está fazendo mestrado em Sevilha. Ele é pároco de 2 paróquias. E a igreja dele é uma igreja com mais ou menos... A paróquia tem 600 anos, 700 anos. Tem um espaço onde os mouros passaram quando invadiram a Península Ibérica, né? Os mouros invadiram aquele espaço. E lá tem as marcas onde passaram, que um tempo era a igreja católica, passou a ser mesquita e voltou a ser igreja católica de novo. Tem as marcas, o lugar histórico, uma história triste por um lado, mas também tem sua beleza por outro, né? A simbiose das culturas. Ele abre a igreja, ele liga o microfone, ele que puxa os cantos. Eu não canto nada, lá eu ia estar ferrado, como eu diria, né? Porque, desculpa a expressão, mas então assim, ele que faz o nome do Pai sozinho praticamente, o dízimo praticamente não tem dízimo, mas aquelas pessoas que vão ali são pessoas muito comprometidas, sabe que a igreja precisa, faz sua doação constantemente, né? Mas é ele que faz tudo, ele tem que pagar alguém para dar uma faxina na igreja. É assim que funciona, né? Aqui não, nós somos... deixa a comunidade, ela com sua responsabilidade. Olha que beleza, um leigo, um laicato maduro e responsável na fé, né? Que sabe o seu lugar, sabe a sua função e missão. Por isso que eu me encanto com a Diocese de Colatina. Esta igreja ministerial que dá espaço para os nossos fiéis ser e realizar a sua missão. Padre, como é que é a importância assim, da comunhão entre os padres e o bispo Dom Lauro? Nós padres, nós temos que ter a restrita comunhão com o nosso pastor, né? Porque, imagina, o bispo, ele é aquele que olha do alto, né? Que vê. Então, muitas vezes até o bispo vai mexer, transferir um padre, as pessoas se revoltam, marca horário, vão nas redes sociais falar do bispo, etc. Tal. Mas não entende, né? Eu acho que, veja, o padre ele não tem todas as vocações ou dons, não tem, ele também tem seu limite, né? O padre Oliveira tem os dons dele, o padre Paulo tem os dons dele, eu também tenho os meus, né? Eu acho que quando a gente se junta, se soma e consegue oferecer com mais propriedade nossos dons a serviço dos nossos fiéis. E é bom que eles entendam e saibam disso, temos nossos defeitos, não somos perfeitos, né? E longe de mim achar que eu sou o mais perfeito. Mas esses dons estão a serviço da igreja. E muitas vezes o bispo precisa nos chamar para conversar, dar sugestões, orientações. E é uma proximidade muito paterna.
o bispo com o seu clero, com o seu povo, né? É muito de pai, muito de aconselhar, muito de estar perto e fazer as exortações quando necessário, indicar caminhos, nos chamar para a responsabilidade da missão do ser padre, através dos documentos, da prática da fé da igreja, uma vida de oração, uma vida de comunhão e o compromisso de nos oferecer. Ele insiste muito nisso, estar perto do povo. Dom Lauro é um homem que faz um esforço tremendo para, sobretudo, dos mais pobres, dos mais necessitados. Como é que, assim, de que forma a diocese fortalece a evangelização nas comunidades? Olha, a Diocese de Colatina tem uma peculiaridade, que é o folheto Dia do Senhor. Né? Ele é usado para celebração da palavra e adaptado à celebração eucarística. Ali, aquele folheto, eu sempre digo, Tamar, que foi Dom Geraldo Lírio Rocha, nosso primeiro bispo, quer dizer, a diocese vai para 37 anos desde a sua criação. O Dom Geraldo, com a sua sabedoria, criou o folheto. Para quê? Para que auxiliasse nas celebrações eucarísticas e da palavra, dominical ou sábado, de acordo com o que a comunidade celebra os seus horários, né? Tem comunidade que celebra sábado, pega o folheto. Como é que é feito o folheto? O padre, os leigos, são 5, 6 mais ou menos, saem na terça-feira das suas comunidades, pega um ônibus, vai à mitra, pega os textos e começa a pensar, por exemplo, daqui a 2 meses, começa a pensar, o Dia dos Pais, vamos pensar lá para agosto, vai olhar o que é que vai colocar a leitura, uma prece para os pais. Então, os hinos que a nossa diocese tem, que é muito ligado à nossa história, à nossa cultura. Então, povo de Deus, eu diria assim para vocês, o folheto é um símbolo da unidade nossa. Se você usa, não troque as músicas. Porque por trás aquilo foi escolhido com tanto preço, com tanto dom. Eu sei que às vezes é difícil ensaiar, mas eu vou dizer para vocês, a beleza do ser cristão é ser desafiado. Os psicólogos dizem, hoje em dia a gente tem que desafiar a nossa mente, senão a gente acaba sendo acomodado. Outra beleza da vida da Diocese de Colatina é nosso projeto diocesano ser estudado em todas as paróquias. Isso é muito belo. Depois, outra coisa bela são as formações dos nossos leigos na área pastoral. Nossos leigos têm formação e também nossos leigos têm formação em âmbito diocesano. Então, se você quer ser formado na diocese, não falta espaço, né? O padre Marcelo, sabiamente, criou aqui a Escola de Emaús, que é uma oferta belíssima, uma vez por mês. Os paroquianos vêm para estudar, para entrar nessa catequese bonita da fé. É muito boa, né? A escola, muito boa, né? E o senhor está seguindo, né? Seguindo assiduamente. Qual é o papel, assim, da liturgia e dos sacramentos na vida da paróquia? Ou na vida paroquial, né? A centralidade do cristão está na vida e na fé litúrgica, né? A expressão de fé, o ápice da vida do cristão, me parece, Eclésia em Eucaristia cita lá, né, que a Eucaristia é o centro da vida e da dignidade do ser humano. É o ápice. É onde a gente no dia a dia vai trabalhando, vai fazendo essas coisas, mas quando nos reunimos em torno da palavra para celebrar o sacramento da salvação maior, a gente se lança, né? É quando Deus toca essa realidade para que a nossa realidade de fé, caminhada como cristão, chegue até a cidade celeste, para onde um dia todos nós iremos lá chegar. A oração eucarística 1 tem uma expressão bonita, que caminhamos juntos, na perspectiva da chegada do reino que nós estamos por celebrar. Já não é ainda, mas estamos por celebrar. Isso é fantástico. Os sacramentos da confissão que oferecemos, né? Então a paróquia ela tem, né, no nosso esforço limite, mas ela é oferecida os sacramentos, né? Da forma da reconciliação, o matrimônio, enfim, buscamos unificar os nossos fiéis com a vida de fé. Esse meio, os sacramentos são meios ordinários de viver a nossa fé. São meio ordinário de viver a nossa fé. O padre, há alguma experiência assim, de fé que te marcou profundamente nessa caminhada? Em falar nisso, é bom destacar que são 20 anos, né? São 20 anos de padre. Foi feito, né? Recentemente, sim. né?
Olha, experiência de fé. Eh, eu já vi situações assim, onde eu mais aprendo como padre, tem vários, com as crianças, com Uhum. vários momentos. Uma experiência de fé bonita que eu digo para vocês é quando eu visito enfermos Hum. e, sobretudo, aqueles que sabem que já estão em fase terminal. Uhum. Aquilo mexe muito comigo. E muitas vezes eu já visitei pessoas assim, e os ministros da Sagrada Eucaristia, quando é na família ou quando vai no hospital, né? Sobretudo na família. Uhum. Aí as pessoas dizem assim, padre, nos preparam, eles são orientados para isso, fulano de tal está com essa doença assim tal. Aí a gente vai, chega lá, na casa. E uma vez eu deparei com uma pessoa que ela é recém-ordenado padre. Uhum. São cenas que se repetiram de uma outra forma. E ela estava sentada numa cama, sem nenhum cabelo na cabeça. Uhum. E eu me aproximei dela, meio assim, né? Como chegar, como falar, para fazer a unção, né? A unção dos enfermos. E aquela pessoa dizia assim para mim: olha, que bom que esse padre chegou aqui. Uhum. Padre, senta aí, toma um café. E essa pessoa começa a falar, começa a dizer, assim, parece que ela embora, no caso dessa pessoa que eu atendi a primeira vez, o médico disse que ela não teria mais de que 30 dias de vida. Embora sentada estava e começava a falar consciente, né? Mas o estômago, todas as vísceras já estavam toda tomada. E ela disse assim para mim: padre, eu quero tomar um café contigo, porque essas coisas é bonita na nossa vida, né, padre? Fazer coisas que nós gostamos. Às vezes eles não querem que eu tome muito café. E ela estava fumando cigarro também. E alguém me falou: fala com ela para parar de fumar cigarro. E ela disse: padre, a única coisa que eu quero fazer ainda aqui nessa cama é fumar e tomar meu café. Que eles nem isso querem deixar. Mas ela tinha um semblante de que recebia a morte, mas sabia que aquela morte não ia encerrar a vida dela, que ela ia para a casa do pai. Isso me chamou a atenção. Como recentemente me chamou a atenção uma senhora que eu visitei, e ela é cega de tudo, mas numa alegria em me receber, numa serenidade, queria pegar na minha mão e descrever como é que era, como é que eu era. Eu falei: meu Deus, essas pessoas, o mundo está acabando para ela, né? O mundo acaba para as pessoas, né? Essas não têm essa consciência, né? Tem gente que diz: o mundo está acabando, o mundo está acabando. Tá, para mim está acabando. Estou indo para minha velhice, né? Mas está chegando ao fim. As pessoas não dão conta, às vezes fica num terrorismo, dando medo até nas crianças, no jovem. É o fim do mundo, está acontecendo isso e aquilo. Esquenta não. Né? Na Segunda Guerra Mundial mataram mais de quase 10 milhões de pessoas. Imagine quem teve seus parentes pelo fascismo, Hitler, aquele grupo ali matando as pessoas, condenável, né? Matando ciganos, homossexuais, negros, judeus e tudo. E vocês vejam, e o mundo não acabou, graças a Deus, mas aquelas pessoas acabaram. Então teve um final do mundo para eles de forma coletiva, teve. E esta família assim, serena, essa senhora serena, me dava a palavra de ânimo e alegria, que eu saía de lá: meu Deus, como que eu aprendo com a fé e também o sofrimento das pessoas. São esses os sinais que eu trago nesse 20 anos de padre. Eu poderia escrever um livro só sobre essas experiências, sabe? Que me ensina, que faz eu dizer: meu Deus, eu creio, meu Senhor, né? Como aquele ensino, mas aumentai a minha fé. É isso que eu quero dizer para vocês. Nós falamos de vários desafios, várias coisas assim, mas como que a paróquia promove fraternidade e serviço aos mais necessitados? Muito bem. A paróquia de São Pedro, a cidade de Baixo Guandu, o Rio Doce passa aqui. E aqui despejou-se muito dinheiro da Samarco, etc. Tal, né? Mas mesmo com o dinheiro da Samarco, a paróquia chegava a distribuir 70 a 100 cesta básica por mês. Isso significa o quê? Que tem um povo passando fome. Ainda tem, vamos dizer assim, ainda tem, né? Mas agora, dizem que o recurso parou de ter, aumentaram o número de pessoas que estão precisando da cesta básica. O que me encanta é a solidariedade do povo guanduense. Então, em torno desse gesto, aqui nós temos a Pastoral da Sobriedade,
Aqui nós temos, ela estava passando por modelação, por causa de que abriu um outro espaço, uma casa de acolhida São Pedro, que acolhe as pessoas em situação de rua. Nós temos a Pastoral da Caridade, que recolhe, pastoral de rua, os alimentos, a pastoral de rua que atende as pessoas. Nós estamos na época do frio, recolhe agasalhos para dar para essas pessoas. Baixo Guandu fala que é uma cidade quente, mas pessoas, que dentro de casa a gente sente frio à noite, imagina quem está exposto ali na rua, né? Então, esses momentos, ainda que um gesto muito pontual, me encanta. Mas o que me encanta? As festas das comunidades, dos padroeiros das comunidades. Muitas vezes ali está em volta uma festa, as comunidades que visitam a outra. Esse gesto, gente. 1 em cada 6 pessoas, tem uma pesquisa mundial, está se isolando. Não é? As redes sociais aproxima. Eu falo com meus pais na Bahia, eu citei aqui. Mas tem muita gente que está ficando sozinha. E adoece. Você sozinho, você adoece. Eu sozinho, eu adoeço. E é comprovado, quando a gente está em grupo, a gente melhora. Cura. Parece que o inconsciente de Jung, um vai curando o outro. Então, a paróquia oferece momentos, já citei o ciclo operário, vem projetos bonitos. A Casa de São Pedro vai repassar para modelação, para oferecer projetos com as crianças. Ou seja, continuar fazendo o que Jesus pede, anunciando o seu reino, com os ideais do nosso saudoso e querido Padre Alonso Benício Leite. Sim. Ô, padre, a Igreja Católica, ela ainda tem assim, os maiores desafios no mundo atual? Ainda tem os maiores desafios. Né? O maior desafio hoje da Igreja Católica é torcer pela paz no mundo. O Papa tem se reiterado às vezes. Eu vou dizer 3 desafios grandes da Igreja Católica no mundo. Primeiro, a paz. Lutar pela paz. Por quê? Porque os países que estão em guerra sofrem as crianças, sofrem os jovens. Quem mais sofre numa guerra são as crianças. Entendam isso. Então, o futuro de um país, o futuro de uma nação, o futuro do mundo está ali sofrendo as barbáries de uma guerra. Nós, brasileiros, de modo geral, não sabemos o que é isso. Exatamente. Segundo, outro grande desafio do mundo é a fome. Tem quase 1 bilhão de pessoas com fome no mundo. O país, nosso Brasil, é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Mas tem muita gente, eu citei aqui Baixo Guandu, precisando de cesta básica. Terceiro maior país desafios do mundo, eu diria, da igreja, é fazer Jesus ser conhecido, amado, né? Para que o homem se converta, essa verdade suprema no mundo, lá no final do Evangelho de São Mateus, né? Ide para o mundo inteiro, anunciando o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse, Jesus, assim, e eu estarei convosco todos os dias da minha vida. Eu fiquei imaginando isso. Jesus vai para o Pai, mas quer estar conosco. Eu não quero viver uma vida sem Jesus. O padre, como dialogar com esses jovens e com aquelas pessoas que se afastam da fé? Pois é, a gente precisa entender, eu tenho uma pesquisa, o censo diz isso, não é a pessoa que não, ele é chamado desigrejado, tem um número alto de 16 a 35 anos jovens. É um desafio chamar esse jovem para a igreja, mas esse jovem, ele não tá, as pessoas não podem atribuir ele como um condenado, Sim. como um miserável. Quem garante que ali tem um Santo Agostinho também? Sim. Quem garante que essa pessoa, quando recebe o anúncio da palavra, quando alguém der um bom testemunho, ele se converta? Olha, entre ateus, entre não cristãos, encontramos pessoas no mundo todo que têm valores tanto quanto nós temos pela fé que professamos. Talvez não venha à missa, não vive a vida sacramental, esse caminho de salvação que Jesus oferece, mas tem a semente do verbo. Na Sexta-feira Santa, uma das orações que a gente faz naquela oração universal é para os não crentes.
para que se tenha no seu mundo os ateus, aqueles que não são crentes, mas que tenha ali a beleza da preocupação com a dignidade. Ele não é cristão, mas luta pela paz no mundo. Ele não é cristão, mas combate a violência. Ele não é cristão, mas quer levar a comida no prato de quem mais precisa. Então, veja, são gestos que nos é pedido por obra de caridade, lá no juízo final de São Mateus, né? Quando tive fome, disse Jesus, me deste de comer. Estive sede, me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Estive preso, foste me visitar, né? Então, olha só, quando Jesus disse, eu estive nessas pessoas. Às vezes a gente fecha os olhos e os ouvidos para esta realidade apontada para Jesus no mundo. Padre, como é que o senhor vê, assim, qual deve ser o papel da igreja diante das questões sociais e culturais de hoje? A igreja sempre foi muito respeitada. Uma das coisas, quando faz a pesquisa da instituição que mais tem credibilidade no mundo, sobretudo no Brasil, é a Igreja Católica. Por quê? Em meio aos nossos defeitos e limites, as pessoas que nos negam o dízimo, as pessoas que nos entregam a sua oferta, o seu alimento, sabe que não vai ficar com o padre. Sabe que ele vai ter o seu destino final. Uma sociedade onde a corrupção é endêmica. Fala, os políticos são corruptos. Tá, mas as empresas não são? Sim. Toda a corrupção que tem no emprego está ligada à empresa. Todas as empresas são corruptas? Não. E aqueles funcionários que também cede à tentação da corrupção? Então, o maior desafio nosso é levar a honestidade, é convidar as pessoas a serem transparentes. Não é transparente em público. Na moral, diz que a gente ser honesto em público, cair uma carteira, devolver, hoje que tudo é filmado, é até honesto. Sim. Mas quero ver fazer isso de madrugada na escuridão, onde ninguém vê, onde ninguém está enxergando. Então, o convite a ser cristão, e o desafio da igreja é esse, fazer que o cristão seja verdadeiro e honesto. Não nas praças públicas ou quando está reunido em grupo, mas quando nos pede no silêncio, no submundo, está se comportando como verdadeiramente pede Cristo. Ser sal da terra e luz do mundo. Dar sabor aonde não tem, chegar à luz a quem lhe falta. Padre, que mensagem de esperança e fé o senhor gostaria de deixar para os fiéis e as pessoas que estão nos assistindo e que vão, né, nos assistir futuramente? Eu diria para 3 grupos. Os que estão na Igreja Católica. Reviver e convidar a reanimar a sua fé. Renovar a sua esperança e manter firme o propósito da alegria. Papa Francisco escreveu a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Um cristão que chega domingo de Páscoa com cara de sexta-feira, ele ainda não percebeu a beleza e a alegria, foi o Papa que disse isso, né? A alegria de vivenciar a fé cristã. Convido você a reviver essa sua fé, renovar esse compromisso. Eu não estava muito aí na igreja, não. Passe a viver sua fé na igreja. Segundo grupo, aqueles que não são católicos, mas são cristãos. Que na sua igreja busque descobrir as verdades da fé, busque continuar testemunhando a Cristo e não deixe jamais que o mal lhe abata. E para aqueles que não são cristãos, ou tem uma outra perspectiva de fé, que tenta descobrir também as belezas que tem no Evangelho. Não precisa se converter. Queríamos muito que isso acontecesse. Você falou dos jovens que não estão à igreja, né? A gente quer que são batizados muitas vezes. Esqueceu de viver a sua fé. Então, o que une o cristão, o que oferece a Igreja Católica no mundo de letras, de escritos de humanidade, a Igreja dialoga com os mais diversos setores do mundo. A Igreja tem escola para dialogar com os ateus, com os não cristãos, com os budistas. Então, a nossa Igreja ela carrega uma cultura de 2000 anos. Ela não nasceu ontem. Ela foi criada por Cristo. E esta paróquia é de São Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, que cada um aprenda a carregar a chave de Cristo
para abrir o seu coração. É a mensagem que eu deixo. Pega a chave de Pedro e abra o seu coração para Deus e frequente, participe da sua comunidade de fé. Padre, como a comunidade pode engajar mais na vida paroquial? Isso é um desafio, porque nas comunidades você chega, são os mesmos que estão na liturgia, o que vem abrir a igreja para limpar. Sabe o que deve fazer? Assumir mais o batismo. Igreja não é o padre que celebra um grupinho, igreja é você, católica, apostólica, romana. Se você está na sua comunidade, não chega e diz que aquilo foi mal feito. Entra ali e assim, como que eu posso melhorar o que está aí? É assim que funciona. E as pessoas vão dizer, pega aquela vassoura, pega aquela fita, ajude, né? Vai vir aí, virão as festas julinas e juninas. Então vamos participar, como é que eu posso fazer minha doação, como é que eu posso contribuir? A igreja, o dízimo, ele é muito baixo. Então fazem as festas, né? Então, para que a gente possa ter esse compromisso maior dessa beleza. Então, comunidade, você que pertence à comunidade, descubra seu caminho, a sua fé ali e participe. Porque eu digo, já falei lá atrás, na igreja cabe todo mundo. Crianças, jovens e adultos. Você não pode ficar de fora dessa missão. Padre, qual é o sonho, o seu sonho, né, vamos dizer assim, para a paróquia de São Pedro nos próximos anos? Não é resposta simples de dizer. Desafiador, né? São os desafios que você mencionava ali. Primeiro, continuar alimentando essa semente plantada por Padre Alonso. É um sonho, porque se eu colocasse aqui para vocês, primeiro, revitalizar o Círculo Operário de Baixo Guandu. São 5 eixos, criar a oficina de balé. Meu sonho é que isso esteja sendo concretizado para as crianças. Oficina de teatro para os jovens, nós vamos ter, e já vou aqui no seu podcast, já dá o spoiler, primeira mão, tá? Nós vamos ter o alto do Monsenhor Alonso na visita pastoral de Dom Lauro. Que está para vir. Já está para vir, e eles estão ensaiando. Preste atenção a isso, né? Depois, a oficina de artes para as mães que levarão seus filhos, tanto para o teatro quanto para o balé, a oficina de arte, costura, pintura, a oficina da longevidade com psicólogo, especialista. É um sonho. Mas está voltado para a cidade. E as comunidades do interior, que elas sejam mais atendidas, que a pastoral familiar possa, junto com eles, implementar as ações. Pastoral familiar, com todos os organismos e pastorais na paróquia, tem feito um belo serviço de missão aqui. Que eles continuem fazendo com meu apoio. É meu sonho. Sim. A parte estrutural é melhorar aquela estrutura, onde está o patronato, fazer um espaço para retiro da paróquia, né? Urbanizar aquele fundo, fazer estradazinha, bosque, ali o que eu me refiro, o patronato hoje está a Casa de São Pedro, aquela área que é gigante, usar com mais intensidade a Fundação Monsenhor Alonso, que aclopa a quadra, aclopa o ginásio, para aquele auditório belíssimo seja usado, o auditório Dom Bosco seja usado pela comunidade, para que a gente possa fazer eventos ali, implementar uma cultura da cultura através de filmes, de teatro. O povo precisa de pão, do estético também, né? Sim. Fazer coisas belas aqui. O sonho é que os jovens se encantem mais por Cristo, que as famílias se convertam mais. Esse é um sonho que eu tenho. Amém. É que eu possa falar mais do coração das famílias. Eu criei na paróquia o projeto Padre Visita as Famílias, para a família vir para a igreja. Já fui no setor Consolação, Bananal, já visitei a comunidade, todos os paroquianos de São Sebastião. Legal. Nesse mês, vou visitar Queixadinha Aparecida. No mês que vem, Nossa Senhora Aparecida, o setor lá no São José, né? Então, assim, vou visitar, meu sonho é visitar todas as casas de Baixo Guandu. Pronto, falei. Amém. Essa vinda do senhor aqui hoje, lógico, estou muito feliz, mas qualquer dia eu já quero que o senhor venha à minha casa, né? Vamos dizer assim, né? Sim, aqui isso. nós estamos no estúdio. No estúdio, pelo menos no estúdio. Mas aí futuramente a gente vai ver, vamos marcar e o senhor vir à minha casa, né? Casa daqui de casa, para a gente poder... Virei, Alisson, virei. Momento, né? De sim, conversar. sim.
Ô, padre, eu acho que nós chegamos ao fim, Tá. né, desse episódio. Sim, sim. E eu digo assim, gente, não faça julgamento de qualquer padre, conheça ele, se aproxime dele, de mim, do Padre Paulo, do Padre Oliveiro, porque a gente tem nossos defeitos. Eu quero repetir isso muitas vezes aqui, mas eu quero abrir a igreja. O Papa Francisco tem uma frase que eu amo, né? Gosto e repito: a igreja é para todos, né? Separados, divorciados, pessoas que têm as suas opções sexuais diferentes. A igreja cabe espaço para todos. Quem condena não somos nós, né? Cristo acolheu a todos e assim a gente recebe com muito carinho aqueles que batem a nossa porta. Jesus que estou à porta, as portas e bato, se abre, eu ali, eu hospedarei. E espero que vocês também sejam assim com esta tudo. Obrigado, parabéns e Deus abençoe cada um de vocês. É isso que eu ia te falar. Se o senhor quer deixar alguma mensagem? Assim? Não, já fui deixando. Já está aí mesmo, já tá certo? Nesses processos, né? Reze por mim, que eu estarei rezando sempre por Amém, vocês. amém. Tá bom? Valeu, gente. Então, obrigado, né, a todos vocês que participaram aqui com a gente. Não esqueça, né, de quem chegou até a gente ter. Suas redes sociais, padre. Eu não tenho. Não tem. Eu sou institucional. Eu quero que a igreja fale. Mais eu quero falar presente. dentro da igreja. Aham. Então, a Paróquia de São Pedro tem rede social, não é aqui que eu sirvo? Sim. Vai para lá. Sim. Acesse as redes sociais, porque ali é a instituição falando. Eu estou nela e falo com ela. Não tenho nada contra quem tem as suas redes sociais, sim, né? sim. Eu tenho a minha reservada para falar com minha família. Mas que isso precisa. Até porque a minha missão é grande. E você sabe que trabalha com isso. O tempo que consome está numa rede social. E às vezes faz mal. Está provando que está adoecendo pessoas. Então eu não quero meu emocional seja adoecido. Então, padre, olhando para aquela câmera ali, nós dois Sim. ali, vamos dar tchau para a esposa. Tchau. Então. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fique com Deus. Obrigado, padre. Obrigado, nessa Obrigado. presença. Obrigado. Tá joia?